Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, lemos que quando o rei Jorão viu Jeú, lhe perguntou: "Você vem em paz, Jeú?" E ele respondeu: "Como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel?" Há ansiedade e até alarme perceptível na pergunta de Jorão: "Você vem em paz, Jeú?" A sequência provou que havia amplo ensejo para esses sentimentos. Era uma época de agitação em Israel, uma revolução estava em andamento, o que atualmente custou ao rei Jorão seu trono e sua vida. Se você ainda não conhece essa história, posso, de forma breve, lhe indicar as circunstâncias. Israel e a Síria estavam em guerra por posse de terra em Ramote Gileade. Jorão, sendo ferido, foi obrigado a retornar a Jezreel para consultar seus médicos, deixando seus oficiais para prosseguir na companhia. Um dia chegou ao acampamento um dos filhos dos profetas que informou a Jeú que era da vontade de Jeová que ele fosse rei sobre Israel. Sem hesitar, Jeú procurou a cooperação de seus companheiros capitães e imediatamente partiu para Jezreel para derrubar o trono de seu mestre. O vigia na torre da cidade real, vendo e relatando a aproximação rápida de uma companhia, 2 cavaleiros foram enviados para perguntar se tudo estava bem. Como os mensageiros não retornaram, o rei partiu para encontrar Jeú com a pergunta ansiosa que nós temos em nosso texto: "Você vem em paz, Jeú?" Observe a pergunta. Ou melhor dizendo, observe a pergunta, sim, mas observe bem a resposta de Jeú. Como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão, que assim cavalgava para a morte, tinha sido uma pessoa muito privilegiada. Jeová havia se esforçado muito com ele. Em 2 Reis, capítulo 3, o Senhor usou o profeta para lhe socorrer com 2 outros soberanos em meio às circunstâncias de extrema angústia. Nesta ocasião, não havia água disponível para seus anfitriãos. A necessidade deles foi graciosamente atendida na bondade de Deus. Então, em 2 Reis, capítulo 5, nós somos informados sobre o maravilhoso poder de cura de Jeová na questão da lepra de Naamã. No capítulo seguinte, encontramos Deus advertindo-o em várias ocasiões várias ocasiões de desígnios contra a sua vida e assim protegendo-o. Tudo isso Deus estava fazendo por este rei Jorão. Em 2 Reis, capítulo 7, conta a história do cerco de Samaria e a maravilhosa intervenção de Deus em favor do povo atingido pela fome. E em 2 Reis, capítulo 8, mostra-nos o rei conversando com Geazi e aprendendo com ele todas as maravilhosas obras de Eliseu, que era o mestre de Geazi. Dessas várias maneiras, ou por essas várias maneiras, Jeová falou ao coração e à consciência deste homem, Jeú, este rei, e para que ele se desviasse de seus maus caminhos e vivesse. Mas, com todos esses privilégios divinos, Jorão pereceu. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantos privilégios ele misericordiosamente já lhe concedeu? Há uma explicação atual de nosso texto, do que acabamos de ler desta história, ou seja, existe uma aplicação de toda essa história que falei neste vídeo para uma aplicação para os nossos dias. Estamos vivendo em uma época de perturbação universal. Revoluções no Oriente e no Ocidente. Guerras e ameaças de guerra em várias direções. Na esfera industrial, há agitação em todos os lugares. Os homens
pensantes estão praticamente no estado de espírito descrito pelo Salvador em Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26, onde diz: as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Pois bem, a pergunta ansiosa por todos os lados é: onde podemos ter paz? Como podemos estabelecer a paz? Quem pode nos levar à paz? Como os homens ficam aliviados ao saber que a atmosfera no mercado internacional melhorou, o petróleo baixou, a cura para a doença foi encontrada. No entanto, todos percebem que essas questões não estão realmente sendo resolvidas na raiz, que as dificuldades estão apenas sendo superadas para ressurgir em alguma data futura. Ninguém acredita que a raiz do problema está sendo alcançada. Onde encontraremos paz duradoura, profunda, que realmente nos atenda? É a pergunta ansiosa hoje, como no tempo de Jorão. A resposta para os homens agora deve estar na mesma linha que a resposta para, ou a que foi dada por Jeú ao rei Jorão há muito tempo. A paz é impossível com o pecado permanente não julgado. Há um pecado que mancha este mundo hoje, que em comparação com as prostituições e bruxarias de Jezabel, parecem insignificantes. Mas você pode perguntar, mas que pecado é esse que o mundo tem? Volte comigo em seus pensamentos há 2000 anos atrás, na história no mundo, e vamos para Jerusalém. Na aldeia de Belém nasceu um bebê chamado Jesus, de quem foi escrito séculos antes pelos profetas, e principalmente por um profeta que disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Lá fora, nos campos, a hoste angelical celebrou seu nascimento assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. Ele veio do céu para trazer paz a uma cena muito afligida pelo pecado. O julgamento do mundo não era sua missão. Como Pedro colocou muito bem isto em Atos capítulo 10, versículo 36. Deus estava pregando a paz por Jesus Cristo. O idoso Simeão, ao contemplar o maravilhoso bebê Jesus no templo, bendisse a Deus dizendo: Senhor, agora, segundo a tua palavra, deixa teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. A visão do Salvador dissipou de sua mente todo o medo da morte e encheu sua alma de segurança e paz. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio, para dar a verdadeira paz ao coração de todo pecador. Mais do que isto, ele veio para estabelecer a paz entre o homem e Deus, pois o pecador, o ser humano, é um rebelde contra Deus. Mas, na maioria, os homens eles rejeitaram e rejeitam o príncipe da paz. Afaste-se de nós, foi o clamor dos homens a Deus antes do dilúvio. Você pode ler isso em Jó, capítulo 22, versículo 17. E o clamor foi o mesmo quando o Filho, Jesus, veio a esta terra. Visto que o Filho era o revelador do Pai, a rejeição do Filho envolvia também a rejeição do Pai. Eles me viram e odiaram a mim e a meu Pai, disse o Senhor Jesus em João capítulo 15, versículo 24. Isso explica as palavras do Salvador em Mateus capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer
Mas vem trazer a espada. Sua missão era a paz, mas a recusa dos homens a ele tornou a paz impossível, e eles têm que sofrer a espada em seu lugar. Quando o Senhor Jesus pensou nas consequências para que os homens, por terem rejeitado, quando o Senhor Jesus pensou nas consequências pelos homens rejeitar ele chorou e disse: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, a que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Lucas capítulo 19, versículo 42. E assim se tornou verdade para os homens em todos os lugares não conhecer o caminho da paz. Romanos capítulo 3, versículo 17. Não falta aqueles que enganam o povo nas plataformas e profetizam coisas suaves. Nos dias de Jeremias, alguns diziam paz, paz, enquanto a espada de Jeová pairava suspensa sobre a terra, e temos falsos profetas semelhantes entre nós atualmente. Os falsos dizem: se isso pode ser acreditado, as convulsões que estão acontecendo em todas as esferas são as dores de parto de um novo e melhor dia. O homem está emergindo do estágio final da evolução e no presente será um ser mais glorioso do que nunca. Todos os que falam assim são enganadores das almas dos homens, mentirosos, servos de Satanás. Mais direto ao ponto são as palavras de Isaías capítulo 57, versículos 20 e 21. Lá é dito: os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios. Qual é a perspectiva das Escrituras? Destruição e miséria, catástrofe e declínio até que toda a ordem de coisa do homem tenha sido reduzida a pó. Então Deus trará à cena, esta cena, o seu homem, Jesus, o que foi rejeitado pelo mundo, e ele estabelecerá seu trono sobre as ruínas de tudo o que é humano. Mas quero deixar uma pergunta. Por que você não deveria estar de bem com Deus e não esperar sofrer as consequências de seus pecados? Você pode ser salvo pelo mesmo Deus que odeia o pecado. Ele já preparou tudo na cruz de seu filho, seu amado filho. Você pode receber tudo pela fé. Então você não precisa temer nenhum mal, aconteça o que acontecer. Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. É isso que afirma Colossenses capítulo 1, versículo 20. Aqui temos a resolução da questão do pecado. Uma questão de maior importância para você pessoalmente do que qualquer questão política ou industrial do mundo. As reivindicações de Deus quanto ao pecado ou aos pecados foram atendidas pelo sangue expiatório, o precioso sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, que derramou lá sobre aquela cruz. A obra da cruz está consumada. Deus pode salvar qualquer pecador que, arrependido dos seus pecados, creia no seu unigênito Filho. Consequentemente, a paz é pregada a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. Efésios capítulo 2, versículo 17, isto é, tanto para os gentios quanto para os judeus tem salvação. O crente no Senhor Jesus é justificado pela fé e tem paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Além disso, cada crente é convidado a trazer todos os seus pedidos a Deus, com a doce certeza de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, no final de uma epístola que trata dos horrores dos últimos dias, encontramos as palavras de conforto para os salvos. Ora, o mesmo Senhor da paz
vos dê sempre paz de toda maneira. Em meio à queda de impérios e reinos, a derrubada de todas as instituições antigas e a subversão de toda lei e ordem, o homem que está em paz com Deus, em virtude da cruz do Calvário, pode se dar o luxo de estar em perfeita paz. Lemos em Jó capítulo 22, versículo 21, apega-te, pois, ao Senhor e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo. Não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1, versículo 1, está escrito a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz, operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dada por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse, ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma,
quem a Deus não creu, mentiroso fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti, desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra, ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas, foi a resposta à pergunta deste carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de ser salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Com isto, como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz, sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome
vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro! 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.